Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas. Saudar aqui com muita alegria a organização desse seminário, pastor Anderson, pastor Givanildo, pastor Emanuel, coordenadores aqui presentes, pastor Joel, vi ainda há pouco aí, está ali ele, pastor supervisor da Zona Leste, pastor Jair, também os coordenadores por núcleo, né? Roberto, Givanildo, Givaldo, aliás, João, Cleiton, Luiz, Edno e Anderson. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, me incumbiram de fazer uma ministração para vocês, uma palestra para vocês sobre valores. E eu queria inicialmente dizer para vocês que para nós entendermos a importância de como influenciar a sociedade, a gente precisa também entender como funciona a engrenagem de poder da nossa nação, do nosso estado e do nosso município. Quando eu estava ali sentado, olhando para vocês, o primeiro sentimento que me veio à mente foi da lembrança da minha juventude. Hoje eu tenho 60 anos, dizem que a juventude está na cabeça e no coração e na alma da gente, mas com 60 anos de idade, imaginem vocês que estão aqui, vi alguns adolescentes, jovens, homens, mulheres, imaginem vocês que com 60 anos de idade, eu tive o privilégio de nascer no Evangelho e cumprir todas as etapas, todos os ciclos da minha vida, aqui na nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus. Como ainda há pouco foi dito, quando Deus me chamou para esse ministério específico que eu exerço hoje, há 24 anos atrás, possivelmente, pelo que eu olhei aqui, mais de 80% de vocês sequer eram nascidos. E Deus lá atrás me deu a honra de ser chamado para esse ministério, e há 24 anos eu sirvo a Deus. Nesse ministério, nesta igreja, como deputado federal, depois de 24 anos, não precisei trocar de família, de esposa, de igreja, de Deus, e depois de 24 anos eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. E eu sou muito feliz por estar aqui hoje, tendo essa oportunidade de conversar com vocês. Então, prestem bem atenção, olhem aqui para mim, por favor. Entre as lembranças que me vieram à mente, foi a de que toda vez que nós reunimos grandes quantidades de jovens, como hoje estamos reunidos aqui no Centro de Convenções Canaã, ou em alguns anos atrás, todas as vezes que nós tivemos essa oportunidade, o nosso principal texto áureo, além de mostrar para vocês as variáveis da qualidade humana e espiritual que vocês devem alimentar, foi lembrá-los de que vocês são jovens. E é a Bíblia que diz, em João 2,14, parte B do versículo, que vocês foram escritos, foram criados, e são fortes, porque a palavra de Deus habita em vós. Isso é um fato concreto. Tanto é verdade que hoje, sábado à tarde, vocês estão todos aqui sentados, principalmente esses que aqui estão, para ouvir a palavra de Deus e com atenção tentar entender como usar esse potencial de força, de juventude,
de alegria, de saúde, de poder de Deus, de presença do Espírito Santo, de decisão de servir a Deus para melhorar a sua vida, a sua família, o seu presente, o seu futuro, a sociedade, o lugar onde você mora, a igreja, o templo que você frequenta, e isso é muito importante. Percebo claramente que todas as ministrações que aqui foram feitas, eu tive a oportunidade de assistir e ouvir toda a ministração, agora recentemente pelo pastor da Câmara, pastor e comandante da Câmara, tem o intuito de fortalecer a fé e o conhecimento de vocês para usar a capacidade que vocês têm, para que com essa capacidade, com sabedoria, com propósito, com confiança, com fé, vocês possam avançar. Então presta bem atenção, nós vivemos no Brasil, e no Brasil existem 3 poderes, escuta com atenção que isso é importante. Quando eu era criança, tinha uma matéria, quando eu ainda estudava o primário, que chamava-se Organização OSPB, Organização Social, não, OSPB, Política, isso, e Brasileira. Isso ficou para trás. E às vezes as pessoas usam, presta bem atenção, olha aqui para mim, a falta de conhecimento para tentar enganar a gente. É por isso que toda vez, e às vezes até isso aborrece um pouco a gente, que a gente fala sobre ideologias, ideologia de esquerda, ideologia comunista, ideologia de direita, ideologia disso, daquilo outro. Eu sempre digo que a minha ideologia, ela é Deus, ela é a Bíblia, elas são os princípios que a Bíblia coloca como pontos norteadores para a minha vida. Até digo que o que chamo de ideologia hoje de direita, eu classifico como cristianismo puro. Por quê? Porque tudo que é ideologia, entre aspas, de direita prega, é nada mais do que o verdadeiro cristianismo. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, a pátria, a família, a nação, tudo isso são princípios cristãos que fazem toda a diferença. Presta bem atenção. Ouvi falar aqui também de como ir para uma guerra. Você, para ir para uma guerra, tem que ir armado, você tem que ir organizado, você tem que ir treinado, você tem que ir preparado. Um seminário como esse tem esse objetivo: treinar vocês, levar conhecimento para vocês, e estratégias, inclusive, de como você, minha irmã jovem, meu irmão jovem, usar o seu potencial, para que com conhecimento, com estratégia, você possa enfrentar as adversidades desse dia, e mais do que isso, enfrentar certo de que maior é o que está com vocês do que aquele que está lá no mundo, que é o nosso Deus. Então presta bem atenção, no país que a gente vive, existem 3 poderes, diga 3 poderes. O primeiro poder é o legislativo, diga legislativo. O segundo poder, não necessariamente nessa ordem, é o judiciário, diga judiciário. E o terceiro poder, tão importante quanto os outros dois, e não tem nenhum mais importante que o outro, a não ser por uma estratégia de rumo, é o executivo, diga executivo. E eu acabei de dizer que o mais importante é o que pode desenhar e escrever a estratégia de rumo, sim ou não? Então eu quero dizer para vocês que uma das armas poderosas para organizar a nação
Escutem com atenção, principalmente quem tem mais de 16 anos aqui. A principal ferramenta para colocar a nação em ordem, para dar um freio de arrumação naquilo que você acha que é uma bagunça, é a sua cidadania. Diga cidadania. E como é que eu me habilito para usar a minha cidadania? É simples. Você precisa ter os seus documentos. Você precisa ter os seus documentos. Hoje, isso é tão importante, escutem com atenção, que a Receita Federal do Brasil, ela exige que quando uma criança nasça e o pai a registre no cartório, ele já é obrigado a tirar o CPF da criança. Deu para entender ou não? Ele já é obrigado a tirar o CPF da criança. Então presta bem atenção. Todo jovem a partir de 16 anos, qualquer jovem que tenha 15 anos e complete 16 anos antes do dia 2 de outubro, ele tem direito, escute bem com atenção, ele tem direito, ele não tem obrigação, mas ele tem direito de, se quiser, ter na sua mão os seus documentos, inclusive uma ferramenta poderosa chamada título de eleitor. Diga, título de eleitor. E eu vou dizer por que isso é importante, pessoal. Vocês percebem que toda vez que a gente vai se aproximando de eleitor, de voto, a gente sempre tem um bloqueio ou uma dificuldade muito grande de abordagem sobre isso. Acontece que não tem como se falar de uma nação protegida, guardada, minimamente orientada, sem que a gente primeiro fale de cidadania. Porque se a gente não entender como funciona a cidadania, quem vai reinar sobre nós, quem vai orientar a nação sobre nós, são as pessoas que nós, que temos direito de participar da escolha. Isso, votando, por exemplo, não escolhemos. Aí os outros vão e escolhem. E quando os outros escolhem, sabe o que acontece? É como se o nosso vizinho, que não tem a mesma fé que a gente, não tem a mesma comunhão com a gente, passasse a influenciar todas as decisões da nossa casa a partir daquilo que ele pensa, a partir daquilo que ele acha melhor. Então presta bem atenção, porque nunca nessa nação você, minha irmã, meu irmão, jovem, foi tão importante e tão precioso. Por isso eu parabenizo estarem aqui preparando vocês para todas as variáveis da vida, mas vocês precisam entender o que isso que eu estou falando agora significa. Então presta bem atenção. O poder executivo é o presidente da República, é o governador do estado e são todos os prefeitos municipais. O que é que eles fazem? Já diz o nome do poder. Eles executam, eles fazem, executam o orçamento público, pega tudo que se arrecada e gasta, e deve gastar de forma correta e boa. Poder executivo. O segundo poder, de cima para baixo, é o judiciário. E o que é que o judiciário faz? Pega todas as leis vigentes no país, todas as leis, e ele pratica aquilo que está escrito, pelo menos devia ser assim, pratica tudo aquilo que está escrito como princípio de justiça, e quando ele vai julgar, ele lança aquele princípio de lei, e ele executa uma sentença de julgamento daquilo que pode ser correto, ou que pode ser ao contrário de correto, não correto. Então, o judiciário serve para organizar a sociedade na relação entre as pessoas, que antigamente era feito pelos patriarcas, pelos reis, pelos profetas. Lembra lá atrás da Bíblia, quando era tirado um dia inteiro de um sacerdote para poder decidir questões entre famílias, entre Israel, no povo de Israel, no meio do povo de Israel. Hoje isso é feito pela justiça. E para isso existem regras, como a Constituição Federal, como o Código Civil Brasileiro,
como o Código Tributário Brasileiro, como o Código Penal Brasileiro, entre outras leis, que quem julga deveria julgar à luz dessas leis. Agora olha para mim aqui e ouve com atenção. Aí vem o poder legislativo. Quem executa esse poder? Quem é que maneja esse poder? Ministros do Supremo Tribunal Federal, ministro do Superior Tribunal Federal e ministro das Cortes inferiores, juízes, desembargadores e por aí vai. Agora vem o terceiro poder, que é o poder legislativo. Diga legislativo. O que o poder legislativo faz? Escutem com atenção. O poder legislativo, ele cria e aprova todas as regras, 100% das regras de relacionamento, convivência e comportamento do povo brasileiro. Começa no município com a Câmara Municipal, vai para o Estado com a Assembleia Legislativa e vai para a nação brasileira através da Câmara Federal e do Senado. Quem entendeu até aqui? Quem entendeu até aqui? E por que eu estou dizendo isso para vocês? O poder executivo só pode funcionar se o poder legislativo escrever as regras para ele. O poder judiciário só vai funcionar se o poder legislativo escrever as regras para ele. Deu para entender ou não? Deu para entender ou não? Lá no poder legislativo se decide quanto vai se pagar de imposto, quanto não vai se pagar de imposto. Lá se decide se a liberdade religiosa no Brasil, que é um princípio constitucional, a maior lei do Brasil, abaixo da Bíblia Sagrada, para quem é cristão, é a Constituição Federal. Lá está contida que nós temos liberdade no Brasil, de culto e de religião. Então lá no poder legislativo, gente, escuta com atenção, é onde está o ponto mais sensível de funcionamento da democracia brasileira. E o que é a democracia? É a liberdade de escolher. Em palavras bem simples, é a liberdade de escolher. Então preste atenção, porque que você é muito importante também para a transformação social de Manaus, do Amazonas e do Brasil. Sabe por quê? Porque esse poder estratégico que decide todas as regras de convivência dessa nação, ele só é composto por pessoas que quem escolhe é o povo. E quem é o povo? Diga, sou eu. Você é o povo. E toda vez que você se nega a participar disso, tendo a prerrogativa de participar, sendo, por exemplo, jovem de 16 ou 15 anos que completa 16 anos até dia 2 de outubro de 2022, quando você abre mão disso, de participar, escuta com atenção, você está sendo covarde. E você está dizendo para outra pessoa que você não sabe quem é, pode decidir por mim. Porque a Bíblia que diz que diante de Deus nós vamos pagar ou vamos ser tratados por aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Sim ou não? Sim ou não? A gente tem um compromisso com Deus de prestar conta pelo que a gente faz ou por aquilo que a gente deixa de fazer. Sim ou não? Quer um exemplo? O bom samaritano. O peregrino ia passando, o ladrão pegou, assaltou o viajante, roubou tudo que ele tinha, deu uma surra e jogou ele lá na beira da estrada. Passou um, não ajudou. Passou outro, viu e não ajudou. O bom samaritano veio e ajudou. O bom samaritano foi assalariado, foi reconhecido pelo que ele fez, e as outras duas pessoas foram
condenadas por aquilo que deixou de fazer, sim ou não? Então, pessoal, eu queria dizer para vocês que não tem como a gente criticar, não tem como a gente apontar, não tem como a gente participar, não tem sequer como a gente dormir em paz num país onde a democracia, ou seja, onde você, olha só o que diz a Constituição, ouve com atenção, olha aqui para mim. A Constituição diz assim, ó: todo poder emana do povo. É a Constituição Federal que diz isso. E sabe por que ela diz isso? Porque no Brasil, a cada 2 anos, o povo brasileiro, o povo espírita, o povo umbandista, a comunidade LGBT, não sei o que mais, as pessoas, os homofóbicos, os ladrões, até mesmo as facções, vereador Mauri, elas estão tomando conta das decisões de Manaus, do Amazonas e do Brasil. Sabe o que eu quero dizer para vocês? É que nós também, os evangélicos, apesar de toda a perseguição, apesar da narrativa que é tentada colocar na nossa cabeça, olha para mim aqui, ó, na nossa cuca, como diz o nosso pastor Jonatas, de que nós não devemos nos incluir nesse processo. Essa é uma grande mentira e uma armadilha do diabo, queridos. Eu não sei se vocês lembram, muitos aqui não lembram, mas quando nós fomos comprar rádio e TV Boas Novas, a Rede Boas Novas de Comunicação, eu estou falando de 93, 94. Escuta com atenção. Até a Assembleia de Deus, no Amazonas, a vossa igreja, comprar rádio e televisão. No Brasil, as igrejas pentecostais tinham rádio e televisão como casa, antro e propriedade do diabo. Isso é tão forte, escuta com atenção, que quando o pastor Samuel foi tocado por Deus para entrar nesse ministério, nós éramos ligados a uma convenção que, ao invés de aplaudir, presta atenção, a igreja que arrancou da mão do diabo e de Satanás uma ferramenta de influência social e instituiu nesse lugar um trono para a glória de Deus, a proposta foi: vamos disciplinar ele, vamos colocar ele para fora, porque ele está tomando alguma coisa do diabo. Esse cara virou um invasor. Ele não é evangélico não. Se ele fosse evangélico, ele respeitava o diabo, ele respeitava essa ferramenta, ele deixava lá para o diabo continuar influenciando a sociedade. E naquele tempo, irmãos e irmãs, presta bem atenção, se você quiser dar glória a Deus, fique à vontade. Naquele tempo, quando o pastor Samuel comprou, junto com a Assembleia de Deus e milhares de irmãos e irmãs, a Rede Boas Novas, nós só transmitíamos o Evangelho para 900 mil pessoas. E o nosso objetivo era pregar até os confins da terra. Sabe o que a igreja fez? Sendo comunicação uma concessão pública, ela resolveu, já tinha tomado comunicação do diabo, agora nós vamos tomar a política do diabo, e elegeu o deputado federal. E naquele tempo era 900 mil pessoas. Hoje nós pregamos o Evangelho através de satélite para os 4 cantos do planeta, e no Brasil para mais de 120 milhões de brasileiros em sinal aberto. Mas para isso, teve que se tomar uma decisão. Escuta com atenção. Isso não é brincadeira, tanto não é brincadeira, que vocês que estão nas escolas, escutem com atenção que eu vou dizer para vocês. Fomos nós, deputados federais e deputadas federais do Brasil, da Frente Parlamentar Evangélica, que lutamos, estamos arrancando, em nome de Jesus, e no poder da representatividade, do voto cristão consciente, a possibilidade de as escolas continuarem sendo usadas para forjar
Ideologia de esquerda que alimenta a possibilidade de, por exemplo, discutir ideologia de gênero. Quem aqui já ouviu falar de ideologia de gênero? Levanta o braço quem já ouviu. Quem não ouviu não precisa levantar. Presta bem atenção que mais de 70%, pastores, desses jovens estão dizendo que não sabem o que é ideologia de gênero. Ideologia de gênero é uma tese que diz que o homem, aliás, que a criança nasce um ser assexualizado. E que somente com 9 a 11 anos ela decide se é homem ou se é mulher. Eu pergunto, isso é ou não é uma coisa do diabo? Sim ou não? Sim ou não? Pois é. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês, sabe onde é que querem colocar? Nas escolas que vocês estudam. Nas escolas que vocês frequentam. E lá em Brasília a gente levanta uma barreira de resistência para que nada disso se torne uma realidade no Brasil. Lógico que isso é uma resistência. Escutem bem, é uma resistência. Diga resistência. Diga forte resistência. E é por isso que vocês estão aqui hoje. Porque a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Zona Leste, resolveu fazer um movimento e formar um exército de homens e de mulheres jovens, saudáveis, valentes, comprometidos, salvos, cheios do Espírito Santo, para ser a resistência na Zona Leste e se levantar e dizer: nós não aceitamos nada que fira os princípios de Deus, da família e do nosso Amazonas. Agora, você não consegue fazer isso sem uma arma. Qual é a arma? Ninguém entendeu? Ninguém entendeu? Qual é a arma? Qual é a arma? Eu vou repetir para vocês. A arma é o meu voto. Diga bem forte. A arma é qual? Não tem outra, queridos. Não tem outra arma. Porque sem o título de eleitor você não tem direito a escolher. Não adianta ir para a fila no dia 2 de outubro e dizer: não, eu resolvi, eu quero escolher. Negativo é guerra. Guerra você não vai de qualquer jeito. Guerra você se prepara para ir. Guerra você limpa o fuzil. Guerra você desmonta a arma. Guerra você testa a munição. Guerra você se prepara, se veste com a melhor roupa. Não parece uma guerra no dia 2 de outubro? Eu não sei vocês, mas eu cansei de ver o meu pai, a minha mãe, o meu avô colocar a melhor roupa e no dia da eleição e votar bonito, porque naquele dia era o dia que a fila era grande e você revia todos os amigos e parentes que moram naquele bairro. Sim ou não? E para aquilo acontecer precisava de uma grande mobilização. Tem tudo a ver com guerra. Guerra tem a ver com grande mobilização, guerra tem a ver com decisão, guerra tem a ver em enfrentar conceitos, o que é o mal, o que é o bem, e não tem outro jeito. É isso que significa escolher, principalmente, escutem com atenção, para o poder legislativo. A nossa igreja, jovens, em 1986, tomou uma decisão: nunca mais a gente vai deixar de apresentar um crente. E começou como foi para vereador com Walter Freitas. E era pastor nessa igreja, está ali a fotografia dele, ó. Pode procurar, Alcebiades Pereira de Vasconcelos. Está bem ali ele, ó. Está bem ali ele, ó. Ali, ó, perto do pastor Samuel. Está vendo aquele homem ali? Um dos maiores pastores do Brasil. Ele decidiu isso. Aí aquele outro ali, ó, que vocês estão vendo a foto, pastor Samuel Câmara, achou que estava certo e acompanhou. E agora o nosso pastor, que está aqui na frente, pastor Jonatas, disse: eu não vou largar isso, porque isso é de Deus, e eu não vou colocar anel de ouro em veta de porco. Eu tenho algumas informações para dar para vocês, importante, ouça com atenção vocês.
no Congresso Nacional, tramitam hoje, enquanto eu converso com vocês, 69.751 propostas de lei. Nesse momento que eu converso com vocês aqui, tramitam no Congresso Nacional 69.751 decisões a serem tomadas. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se você tivesse que decidir algo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a sua comunidade, sobre seu modo de se comportar, sobre aquilo que você vive, você daria uma carta branca para um estranho ou procuraria alguém que você conhece com muita intimidade? O que você faria? Daria um estranho ou uma pessoa da sua intimidade? Pessoa da sua intimidade, né? Pois bem, então quer dizer para vocês que não é uma não, tem 69.751 decisões para serem tomadas, das quais, já decupada, 11.300 acompanhadas pela Frente Parlamentar Evangélica. E dessas 11.000, 6.503 delas está claramente identificado que é para tocar na igreja, que é para tocar na família, que é para tocar na nossa liberdade, que é para deturpar o conceito humano de bom comportamento e de vida. Olha o exemplo: Estatuto das Famílias, PL 3369 de 2015, trata sobre muitas coisas, mas entre elas, de legalizar o incesto. Originalmente permitia casamento entre familiares, pai e filha, filho e pai, filho e mãe, mãe e filho, tramitando no Congresso Nacional, incesto. PL 5255, o famoso projeto que implanta no Brasil a ideologia de gênero, possibilita o registro do recém-nascido sob controle do Estado, sem sexo, e determina que a criança seja de novo registrada com 9 anos de idade, quando ela disser que sexo ela quer ter. PLS 612 de 2011 permite o homem com homem, a mulher com a mulher, sejam considerados entidades familiares. Escuta com atenção. Permite que um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, sejam considerados entidades familiares. Entidades familiares. PL 4211 legaliza a profissão de prostituição no país. Institui o reconhecimento da atividade de prostituição no país. Pessoal, olha aqui para mim. Hoje, se um ser humano, se um cidadão brasileiro quer praticar um pecado daqueles que eu acabei de ler aqui, eu vou ler mais, e ele pratica esse pecado, aquele pecado é dele, ele praticou, ele vai prestar conta diante de Deus, sim ou não? Ele vai prestar conta diante de Deus. Ele pode até se arrepender, pode ser salvo, pode tudo, mas olha aqui para mim, mas na medida que um pecado é instituído numa nação de forma oficial, como lei, o pecado passa a ser do povo, da nação, atraindo maldição, atraindo dor, atraindo atraso, atraindo praga, peste e tudo que não presta. Deu para entender ou não? Tem uma diferença grande. Isso é como o pastor que sabe que na sua igreja tem fulano de tal que não está correto e não toma providência. Sim ou não, pessoal? Aí olha mais. Vou ler poucos. PL 4211
Acabei de falar, PL 399, legaliza a maconha e droga no país. Vocês moram na Zona Leste. Vocês sabem o que as drogas e as facções levam de mal para os bairros da cidade de Manaus. Vocês sabem a desgraça que as drogas causam à vida do ser humano, da sua família, da sua perspectiva de futuro e da sua história. Agora mesmo, ainda tem o PL 882 de 2015 que legaliza o aborto, legaliza o homicídio no Brasil, o aborto. Por último agora, o PL 442 que regulariza jogos de azar na nação brasileira terminou sendo aprovado, porque nós ainda somos poucos. Se nós fôssemos mais, teríamos derrotado, porque ganharam a aprovação por 42 votos a mais. Se nós fôssemos apenas 22 a mais, nós teríamos derrotado o projeto de legalização de jogos de azar no país. Deu para entender, irmão? Sim ou não? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então presta bem atenção. Tem uma série de outros. Uma série de outros. Aqui que eu poderia ler. Como, por exemplo, o que define como homofobia e criminaliza falas contra o homossexualismo, PL 7582. Sabe o que esse projeto de lei propõe? Peguem todas as Bíblias do Brasil, rasga e coloca fogo nela e tampa a boca de tudo quanto é crente dessa nação, porque quem manda aqui é o diabo e o inferno. E nós estamos lá, a resistência, firmes, dizendo aqui não, porque nessa nação tem um povo feliz, nessa nação tem um povo que louva a Deus. Nesse sábado à tarde aqui no Canaã, tem uma juventude da Zona Leste, que é a resistência contra o inferno, contra Satanás, e se levanta de forma veemente, com tudo aquilo que tem para dizer, nós não vamos permitir isso nessa nação. Por último, irmãos, eu poderia ler 6.906, mas eu separei alguns aqui. O PL 510 que institui o divórcio instantâneo. Em 88 já se facilitou um pouco, mas hoje o que eles querem é o seguinte: a família se junta hoje, se amanhã quiser se desmanchar, se desmancha com a mesma velocidade, sem dar chance para o aconselhamento, para acompanhamento espiritual, para nada, para nada, para nada. Mas em compensação, pessoal, nem tudo é má notícia, porque graças a Deus, por exemplo, aqui no Amazonas, de 8 deputados federais, tem apenas um, que quando você encontrar ele, pode dizer a paz do Senhor Jesus Cristo, e ele vai responder, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é que é o nome dele, irmãos? Como é o nome dele? Não, vocês sabem, como é que é o nome dele? Então pronto. Quando vocês verem perseguição, fake news, todo tipo de patifaria contra a minha vida, escuta aqui, ó, olha para mim, eu não ligo para isso não, porque eu tenho em mim um que é muito mais forte do que tudo isso. Eu tenho em mim a certeza da minha consciência tranquila com Deus, e como diz a palavra de Deus, se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amava e protegia. Como nós não somos do mundo e estamos tomando espaços do Satanás e do inferno, ele nos persegue e quer matar. Deu para entender ou não? A minha primeira atitude, pastor Campelo, sempre aprendi isso com meu pai. Meu pai tinha nojo de fofoca, pensa no homem enjoado. Quando ele percebia aquela conversinha, podia se preparar que o coice vinha. E ele tinha uma perna e um pé que era uma coisa absurda para coice.
Então presta bem atenção, irmãos. Toda vez, jovens, homens e mulheres, escutem com atenção, que alguém vier trazer uma historinha para te contar que não seja de bênção, repreenda em nome de Jesus. Repreenda em nome de Jesus. E que seja a tua atitude como alguém que foi salvo pela graça. Presta atenção, você não está aqui porque você é bonzinho, não. Você não está aqui porque você pode tudo, não. É a Bíblia que diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das vossas obras, para que ninguém se glorie. E a Bíblia recomenda: não julga. Não julga. Você não foi levantado por Deus para julgar, mas tenha misericórdia. Misericórdia. Como é que se demonstra misericórdia? Não, meus irmãos, para, pelo amor de Deus. Para. Vamos ter misericórdia do irmão. O irmão é bacana. Ele tem pouca coisa por dia para se redimir. Só 70 vezes 7. Quem é que pode julgar com tanta oportunidade? Davi era um homem humanamente mau, sanguíneo, tinha pecados terríveis, mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E eu já conversei com várias pessoas e perguntei: mas o que é que Davi tinha? O que é que Davi tinha? Sabe o que ele tinha? Ele tinha a oportunidade, lá no tempo da lei que eu tenho hoje pela graça. Ele, quando anoitecia, que ele percebia que a consciência e que a alma dele indicavam um pecado, ele botava um saco de trapo, sendo rei, ele jogava pó no chão, ele se arrastava, ele se arrependia, e Deus via naquele gesto, um gesto de um homem que queria se corrigir. Nesses últimos 3 anos, Deus me deu muitas oportunidades, jovens, como deputado federal. Muitas vezes em defesa da família tradicional, contra a ideologia de gênero, contra casamento de pessoas do mesmo sexo, contra tudo isso. Muitas vezes em defesa das nossas liberdades de culto, de expressão. Na comunicação do Evangelho, escuta com atenção. Hoje, no interior do Amazonas, o pastor Samuel pregou aqui segunda-feira passada e disse: Amaury, nós somos o único estado do planeta, não é do Brasil não, Capelo, pastor Jair, é do planeta, que uma igreja pentecostal como a nossa, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, cobre 100% do seu território, polegada por polegada, com rádio FM, dizendo que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e Jesus Cristo vai voltar e levar um povo para morar com Ele lá na glória. Quem aqui vai morar com Jesus? Quem aqui vai morar com Jesus? Olha que coisa linda, todo mundo aqui quer morar com Jesus. Trabalho do nosso mandato, expansão da igreja. Vocês não têm ideia do que foi isso. Mas quando nós tivemos oportunidade de ser enviado para o campo missionário, Manaus tinha 320 e poucas igrejas. Hoje tem 1.200. Boa parte disso nós fomos lá e arrancamos do diabo. Sabe de uma coisa, pastor Dan Câmara? O diabo deve ter muita razão de ter ódio de mim. Estou terminando. Já vi que tocou aqui. Sabe por quê? Porque nesse tempo era assim. Dava-se tudo para todo mundo. Dava-se tudo para todo mundo. E sabe como é que tratava o crente? Não, o crente é bobo. O crente é bobo, gente. Não, para o crente não precisa não. O crente é quietinho demais. O crente não cria confusão. O crente não vai para cima daquilo que é direito dele. Ei, pessoal, olha aqui para mim. Tudo que é nosso, até aquilo que um dia o diabo por uma fraqueza levou, vai ser restituído, ou então o diabo não vai levar,
porque Deus é o Senhor dessa igreja, é o Senhor da tua vida, é o Senhor da tua história, é o Senhor dos teus sonhos, das tuas visões, e Ele vai realizar em nome de Jesus Cristo, e vai proteger também. Muitos templos construídos, muitos templos, muitos. Defesa do ser humano, ou na área de trabalho, Zona Franca de Manaus, pesca artesanal, agricultura familiar, cuidar da previdência social, tudo isso, irmãos, Deus nos deu a graça de fazer. Agora eu encerro fazendo uma pergunta para vocês, olhem para mim que eu não vou cansar vocês. Bacana, eu falei sobre o Congresso Nacional. Agora eu quero que vocês me respondam aqui, como é o nome do deputado estadual da Assembleia de Deus, lá na Assembleia Legislativa do Amazonas, hoje, como é o nome do que está lá? Como é o nome do que está lá, alguém sabe? Querem responder bem forte? Não tem. Pergunto para vocês, isso é triste ou não é triste? Sim ou não, pessoal? Agora eu pergunto para vocês, e para ocupar a cadeira lá, arrancar um filho do diabo, descomprometido com Deus, com a família, com o Amazonas, com a vida, e colocar um servo de Deus lá, depende de quem? Vocês estão com medo? Não querem assumir responsabilidade? Depende de quem? Diga de mim, depende de quem? Então preste atenção, o pastor Dan é coronel da Polícia Militar. Várias vezes ele comandou tropa e ele puxou a tropa a responder na garganta. Ele cantava uma música e a tropa respondia. Pois então eu quero que vocês fiquem em pé agora, por favor, todos fiquem em pé. E respirem com força. Faça um exercício. E eu vou perguntar, depende de quem sem microfone, com toda a força do meu pulmão e da minha garganta. E eu tenho certeza que todos vocês vão ouvir. E eu espero que isso aqui trema e que o céu ouça você dizer de mim, para que a gente possa indicar o caminho da solução. Então escuta. Depende de quem? É de você mesmo. É de você mesmo. Deus conta com você. Se prepara para a guerra. Vai atrás do teu documento. Tira teu título de eleitor, que é a tua espingarda, a tua baioneta, é a tua espada, e te prepara para a guerra, e vai lá e arranca da mão de Satanás esse lugar, e entrega para Deus usar o nosso comandante e coronel Dan Câmara, nosso pastor, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.